Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NBA, primeiro de 2 episódios nessa semana sobre NBA. Uma das últimas semanas com 2 episódios, né? Depois a gente vai passar durante os playoffs para a semana com 3, às vezes até 4 episódios por semana. Não deixem de se inscrever, ligar a notificação, aquela coisa toda. No programa de hoje eu vou receber na primeira parte o Vitor, do Pérolas da NBA. A gente vai eleger vencedores e perdedores da temporada regular da NBA, que está entrando na última semana. A gente já sabe quais são os times, os 10 times de cada lado que avançam de fase. Então acho que é um bom momento para essa discussão. E no final, na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre a final do March Madness entre South Carolina e Iowa, o título da Camila Cardoso. Brasileira Camila Cardoso foi eleita MVP do torneio, jogou muito. Falar um pouco sobre a partida e, enfim, tudo que cerca esse grande jogo, que bateu recorde de audiência. Mas vamos lá, vamos para a primeira parte do programa. Não deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify. Se inscreve, segue lá, liga a notificação. Se estiver no YouTube, deixa like, se inscreve no canal, deixa comentário. Seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando, segue, liga a notificação. Dados os recados, vamos para o programa. Vitor, vamos começar pelos perdedores para a gente terminar o podcast no lado positivo. Qual o primeiro perdedor da temporada regular? Eu acho que não especifiquei. Temporada regular, claro, ainda tem os playoffs inteiros pela frente. Mas o primeiro perdedor que você destaca? É bom especificar que é regular, se não começa os playoffs, os times começam a jogar bem e a galera cai matando em cima da gente. Cara, eu acho que eu vou de Brooklyn Nets, talvez, cara. O time dos caras tá acabado, a torcida abandonou completamente, o Ben Simmons não joga, os caras não tem pique nenhum no draft. Ano passado chegaram aí pros playoffs, não ganharam nada, mas esse ano também não vão nem pro play-in direito. Então, acho que é um time que você vê que tá meio largado, meio abandonado. Você vê os posts deles no Twitter, cara, eles não têm engajamento nenhum. O Brooklyn Guys sempre zoando eles lá, carregando o time nas costas. Então, eu acho que o primeiro perdedor, assim, eu fico com o Nets, por enquanto. Tá quase o Brooklyn Guy também abandonando o navio, né? Porque ele tá indo com ele. Realmente, os Nets estão numa situação muito complicada, porque, como você falou, eles não têm as escolhas deles no draft, então se eles forem pro tanking, assim, vamos tentar selecionar, sei lá, o Cooper Flag, sem ser nesse próximo draft o outro, né, que é um baita prospecto aí que vai entrar. Eles não podem, porque a escolha deles vai pro Houston Rockets, né, e eles têm um jogador no Mikal Bridges, que eu acho que nessa temporada ficou bem claro que ele não é o melhor ou o segundo melhor jogador num time competitivo de verdade, né? E aí a equipe não quis trocá-lo. E a cada ano que passa o contrato dele fica mais curto. E acho que a tendência, o valor dele de retorno de troca, a tendência é só diminuir. Então, realmente, eu concordo com você, é um dos grandes perdedores. Eles estão meio que num limbo, né? Eles não têm um caminho óbvio pela frente por essa questão do capital de draft deles. Está basicamente todo com o Houston Rockets. O Michael Bridges, ele não vai ser uma estrela. Talvez dificilmente uma co-estrela ali. E, cara, o Nets tá perdendo um monte de jogo e não vai ganhar nada com isso. Tipo, se tivesse um tanque ali, mas só tá perdendo à toa. Não vai ter as vitórias, não tem derrota, não tem pique no draft pra eles pegarem. Só dos outros times, que não dependem dos deles. Sim. Então, a situação tá bem complicada aí. O Brooklyn Guy tá carregando a franquia nas costas nos últimos dias aí. Inclusive, teve até um outro perfil lá que já até abandonou o time, não sei se você não vi. Lá no Twitter. O perfil do Nets, acho que era Nets Culture. Aí ele mudou e virou torcedor do Nuggets, cara. Mudou o nome do perfil e tal. Então a galera tá largando o barco aí e torcendo pro outro time. Não culpo. Porque se você olha assim pra outros times, né? Por exemplo, no meu caso, que eu sou torcedor do Detroit Pistons. Pelo menos você tem o Cade Cunningham, o Jaden Ivey, o Jalen Duren. Você olha pro Charlotte Hornets, eles têm o Brandon Miller, que teve uma grande temporada e tal, e LaMelo Ball e tal, e no Oeste, obviamente, San Antonio Spurs e tal. O Nets nem isso, né? Acho que você faz uma lista dos melhores jogadores da NBA, o primeiro jogador
do Nets que aparece, sei lá, vai lá pra 40ª, sei lá, não, é exagero, mas 30ª, 40ª posição. O meu primeiro perdedor aqui, não sei se você vai concordar, Vitor, é o Golden State Warriors. Porque, assim, vou fazer meu caso primeiro. Eles garantiram a vaga nos playoffs, que eu acho que ficar fora dos playoffs seria uma tragédia ainda maior. Play-in, né, na verdade. Play-in, verdade. Que, pra quem não sabe, é repescagem pros playoffs da NBA. Mas ainda assim, tudo bem, vai que eles podem conseguir vencer 2 jogos e ir pros playoffs. Mas, pra ser varrido pelo Denver Nuggets, né, não tem nenhuma condição, tem nenhuma chance deles contra o Denver Nuggets saudável. E a sensação, assim, a gente já tinha muito essa sensação depois da última temporada, mas eu acho que meio que sacramenta que meio que correu o ciclo dessa geração, né? E não tem nenhuma movimentação que eu consigo ver que vai fazer esse time brigar no topo do Oeste já na próxima temporada, por exemplo. Então, eu acho que hoje é um time que mesmo no Curry, nos últimos anos do auge dele, ele ainda é um dos 10 melhores jogadores da liga, eu acho que é um time que nessa temporada meio que tem que aceitar o fato de que o melhor já passou e eu não consigo ver esse time voltando com essa base a brigar, por exemplo, nem por título, eu digo, mas brigar para vencer uma série ou 2 de playoffs no Oeste. O Warriors seria meu segundo nome também, concordo com você. É um time que não chegou em lugar nenhum nessa temporada, e também não vai chegar em lugar nenhum na próxima temporada e nos próximos anos, né, cara? Eu acho que se o Curry quiser ganhar mais um título, eu acho que talvez ele tenha que sair aí do Warriors. Os caras não desenvolveram muitos jogadores jovens nessa temporada e tal. Teve o Podziemski, teve o Kuminga, mas acho até que eles poderiam ter tido mais tempo de quadra, ficar dando tempo pra Klay Thompson, Draymond Green, esses caras que não vão evoluir mais nada e também não vão trazer mais nada pro time. Acho que é hora de meio que dar uma aposentada neles ali, jogar de lado e focar nos jovens jogadores aí, talvez um Gui Santos, talvez, quem sabe, né? A questão é que eu não consigo ver o Curry. Acho que é o único jogador da NBA que eu não consigo ver com outra camisa, né? Além do... Então, é isso que tá também. Acho que também não vai sair. E os caras não vão conseguir fazer uma reconstrução ali e vai ficar muito, sabe, não vai pra lugar nenhum. Sim. E uma das grandes forças, acho que um dos ingredientes subestimados da dinastia do Golden State Warriors é que é o time que mais gastava dinheiro com salário, né? E basicamente ele passava do teto salarial, luxury tax, pagava o que fosse e vida que segue, né? Um dono muito rico, um time que gerava muito dinheiro. Só que agora você não tem muito mais essa opção, né? Porque ficou inviável com as regras novas, né? Então não tem nem como mais o Joe Lacob, que é o dono do Golden State Warriors, simplesmente jogar dinheiro no problema, porque tem um limite que você pode fazer, né? Então realmente o time está numa situação complicada. Qual outro perdedor que você separou? Cara, eu acho que seria o Bucks. Tá na minha lista também. Pelo nosso querido Doc Rivers, pior técnico da história. Cara, eu não sei por que os caras foram inventar de contratar o Doc Rivers, cara. Tipo, não tava muito bom com o outro técnico antigo, mas é melhor do que com o Doc, pô. O cara é o pior técnico da história, o cara que mais levou viradas assim, nos playoffs. E antes ele só estragava o time nos playoffs, né? Agora já tá estragando na temporada regular. Porque o Bucks tem 15 vitórias e 17 derrotas com o Doc Rivers. E antes, se não me engano, era 30 vitórias e 15 derrotas com o técnico antigo. Então, é um time que, cara, também acho que não vai chegar em lugar nenhum nos playoffs. Se na temporada regular já tá ruim, nos playoffs a tendência é piorar. E perdeu ali uma temporada com Giannis e Lillard em bons momentos da carreira, né? Quer dizer, ali numa fase que ainda tá no auge da carreira. A questão do Milwaukee Bucks realmente é muito complicada, né? Porque eu não vou tão longe. Eu acho que o Doc Rivers ele é um bom técnico, extremamente superestimado na minha opinião. Não diria que ele é o pior técnico da história da NBA. Eu entendi o que você quis dizer. Mas... É que eu torço pro Clippers, né? Então... Tive que aguentar alguns anos dele lá. Eu já falei aqui no podcast, né? Ele é o cara que... Ele
era o técnico quando teve o Big Three no Boston Celtics e vive disso basicamente até hoje, né? A quantidade de fracassos que ele teve em pós-temporada, né? Mas realmente o Milwaukee Bucks, acho que a temporada não poderia ter sido pior, né? Assim, você pega, trocamos pelo Damian Lillard, e aí você simula a temporada, essa é uma das piores versões, né? Porque, assim, nunca apareceu, eles nunca encaixaram 100%, né? O Lillard e o Giannis, né? E dois caras que no papel fazem tanto sentido juntos, né? E a equipe não consegue encontrar um equilíbrio defensivo, perdeu jogos, equilíbrio defensivo e ofensivo, né? Aquela coisa do cobertor curto, perdeu alguns jogos ridículos nas últimas semanas. E assim, se eu te desse duas opções, a primeira, Milwaukee Bucks vai fazer uma série competitiva contra o Boston Celtics na final do leste e de repente perder por 4-2 ou 4-3, né? 6 ou 7 jogos. Ou então eles vão ficar pelo caminho, vão perder uma série para um time com uma campanha inferior. E eu não sei como alguém não apostaria na segunda opção, porque acho que eu consigo ver perfeitamente a gente conversando aqui num podcast pós rodada dos playoffs. Caramba, eles perderam pro Knicks. Pô, eles foram eliminados pelo Miami Heat. Que eu acho que é um desastre desse que tá pra acontecer com o Milwaukee Bucks. Ano passado eles já caíram no primeiro round, né? O Heat, que se classificou em último, eles ficaram em primeiro. Então, cara, agora que eles estão, não me lembro direito, mas acho que estão em quarto, quinto, não lembro, terceiro, a situação tá bem pro lado deles. E assim, o Lillard e o Giannis, cara, em nenhum momento eles mostraram assim, o que você realmente espera que uma dupla como eles possam fazer, né, cara? Por exemplo, ontem você viu aí o Luka e o Curry. Cara, o Curry fez 48 pontos, o Lucas fez 37, 32 pontos, 12 assistências, os caras estão destruindo. E até agora a gente não viu isso do Bucks, né? Na minha opinião, eu acho que é melhor eles caírem logo no primeiro round, levarem um massacre, e aí, cara, trocar de técnico, tentar fazer alguma coisa diferente. Se chegar ali, tipo, num segundo round ou na final de conferência ali, eu acho que eles não vão querer fazer muitas mudanças, sabe? Eu acho que, tipo, não vai chegar em lugar nenhum também, sabe? O ideal ali é realmente perder, sofrer uma derrota e tentar alguma mudança grande. Traz Coach Bud de volta, né? Injustiçado Coach Mike Budenholzer. Mas assim, é difícil ver muito positivo nesse trabalho do Doc Rivers, né? Mas ao mesmo tempo, se demitir o Doc Rivers, aí já começa a ficar meio vibe futebol brasileiro, né? Tipo, demitir técnico várias vezes, traz o Jorge Jesus pro Milwaukee Bucks. Mas realmente, eles vão se colocar numa situação bem complicada. Você tem um terceiro perdedor? Porque eu tenho um aqui menor pra gente encerrar o lado dos perdedores. Cara, eu tinha pensado nesses três nomes mesmo, no Nets, no Warriors e no Bucks. Beleza, o meu terceiro perdedor aqui, e é um jogador, né, não é um time como um todo, mas pra mim, o Jordan Poole é um dos grandes perdedores dessa temporada individualmente. Todo mundo esperava que ele num time sem aspirações como o Washington Wizards, ele teria pelo menos os números dele, né? Mas os números dele caíram, a eficiência dele baixíssima e alguns momentos bem feios em quadra, né? De erros e tal. E eu sinto um pouco de pena do Jordan Poole, para ser bem sincero, porque você olha o jogador que ele foi no ano que os Warriors venceram o título e o que ele é agora, ele não é nem sombra do que ele era. Ele prometia ser um dos pontuadores mais criativos de jogadores jovens na liga. E eu fico com pena porque claramente tem um momento que tudo isso muda, né? Ele passou por um grande trauma, ele levou um soco de um dos líderes do elenco, né? Um cara que ele tinha como, sei lá, olhava como um veterano do Golden State Warriors, né? E ele é agredido e depois ele que sai do time, né? Então meio que, pô, o cara que cometeu a agressão continua e eu saio, né? Eu sei que a NBA não é um mundo perfeito, tal, não é, né, tão simples assim, mas eu consigo ver como isso impactou ele
E tudo bem, eu não sou psicólogo, não tô dentro da cabeça do Jordan Poole, mas você vê claramente uma linha, né? O que era o Jordan Poole naquele ano do título, e aí tem um incidente com o Draymond, ele tem uma temporada muito ruim com o Golden State Warriors, e tem uma temporada ainda pior agora com o Washington Wizards, quando eu achei que... Eu até brinquei no podcast antes da temporada de olhar quais as odds do Jordan Poole pra liderar a NBA em pontuação, né? Porque eu achei que ele ia ter, tipo, 25 arremessos por jogo e o time ia ser uma merda, mas nem isso ele consegue, e eu acho uma pena, porque ele é talentoso e claramente esse trauma mudou totalmente. Pode, assim, o soco do Draymond Green pode ser o equivalente ao Ben Simmons passando a bola ao invés de ir pra dunk naquela final de conferência contra o Atlanta Hawks, que mudou totalmente a cara da carreira do Ben Simmons. E eu me sinto um pouco mal pelo Jordan Poole. O que você falou, a situação dele é triste, né, cara? Ele foi vítima ali de uma agressão. O Warriors não fez nada pra punir o Draymond Green. Os Warriors pareciam muito mais chutou o cara. preocupados em descobrir quem vazou o vídeo do que, de fato, a punição, né? Cara, se não tivesse vazado o vídeo, acho que os caras nem iam fazer nada com o Draymond Green, entendeu? Concordo. Mas o cara foi vítima, levou um soco na cara. O time ficou meio que do lado do Draymond Green e chutou ele lá pro Washington, lá pro último lugar lá dos piores times da NBA, lá pra baixo da conferência. E, cara, a gente sabe como a confiança de um jogador é importante na NBA, né? Você pode estar no auge do seu físico, das suas habilidades, mas a cabeça é o que conta muito. Então, sem dúvida, eu acho que isso aí acabou ferrando tudo na carreira do Jordan Poole. E o triste é que não é culpa dele, né, cara? Tipo, ele só provocou o Draymond Green, levou um soco ali, o time ficou do lado dele, expulsou ele, meio que expulsou do time, né? Você vê que não foi um cara que tomou decisões erradas na carreira e tal, que não treinou direito, ou enfim, qualquer coisa. Tudo foi meio que culpa dos outros, assim, claro, depende dele em quadro também, mas acho que muito desse baixo desempenho dele vem por conta desses episódios aí também. Verdade, concordo plenamente. E assim, tudo bem, ele tem um contrato ainda que vai pagar ele mais 128 milhões de dólares, né? Então talvez pena seja a palavra errada, né? Mas é difícil fazer um argumento. Talvez o Bradley Beal seja o pior contrato da NBA, mas o Jordan Poole tá logo ali hoje, né? Porque, vamos supor, o Washington Wizards decide que quer abrir mão do Jordan Poole, né? Quer se desfazer, quer ter espaço na folha salarial. Eu não sei se teria outro time que ia querer esse contrato, né, do Jordan Poole, né? Porque ele custará basicamente 30 milhões de dólares por temporada seguida em frente. Eu ainda acho que o do Bradley Beal é pior, tô olhando aqui. 50 milhões na próxima temporada, 53 na outra, e tem uma player option de 57 em 2026, que eu já pode garantir que ele vai exercer essa player option. Então acho que o Bradley Beal ainda é o pior contrato da NBA, mas o Jordan Poole provavelmente é o número 2. Eu acho que os times podem fazer uma aposta, né, cara? Porque você vê, logo quando ele foi trocado do Wizards, até saiu aquela foto lá que ele fez com o Media Day e o cara tava completamente deprimido, né? Então acho que talvez o time, o lugar também que ele esteja hoje, também influencia um pouco nisso. Talvez indo para um time com mais chances de playoffs e tal, pode ser que renove ali a cabeça do Jordan Poole. Ele tem ali um pouco do que foi os anos passados ali pelo Warriors. Então acho que pode ser uma aposta ali, talvez, de algum time. Verdade. Vamos terminar com o lado positivo. Vencedores, eu separei 3 aqui. Vitor, se você tiver separado aí também, a gente pode debater. O primeiro aqui que eu separei é um jogador. E foi um jogador que uns 3 meses, 4 meses atrás, eu fiz um vídeo dizendo que eu havia desistido dele, que eu não acreditava mais nele. Um cara que eu fui muito fã todo o ano dele no futebol americano, no basquete universitário, draft. Zion Williamson ressurge das cinzas, algo que eu não esperava. Não, como eu falei, eu meio que tinha desistido. Ele, acho que o mais impressionante, ele jogou 66 partidas. Ele pode terminar o ano com 70 partidas, que é algo que eu definitivamente
não esperava. Se você olhar os números totais dele, parece uma queda. 22,9 pontos contra 26 na temporada passada. 5,8 rebotes contra 7 na temporada passada e tal. Mas em quadra, você vê um jogador melhor, um jogador mais aplicado, que está se esforçando mais na defesa, que do All-Star Break pra cá tem números melhores do que esse total da temporada. E eu falei um pouco sobre isso num podcast 3 episódios atrás, sobre jogadores que tinham mais a ganhar e perder nos playoffs. Eu acho que o Zion é um cara que, se os Pelicans forem longe e ele manter esse desempenho aí nos últimos 2 meses nos playoffs, eu acho que é um cara que tem muito a ganhar com a forma como ele é visto ao redor da liga. Porque ele joga no Pelicans, que, vamos ser bem sincero, é o time de menor torcida na NBA, nos Estados Unidos. É um time, acho que é o time menos relevante. E as pessoas meio que já tinham desistido dele, mas não sei se você concorda, Vitor, também, mas eu acho que o Zion, essa sequência dele pós All-Star Break é disparada a melhor dele na carreira. Esse point Zion que ele vem jogando tanto, né? Sendo mais até, às vezes, armador do time. Se você olhar pelo lado do time, pela durabilidade dele na temporada, é bem legal. Mas, cara, ele tá com, acho que 22 pontos de média, né? Cara, isso aí na NBA hoje em dia é pouca coisa, né? E assim, se você comparar com as temporadas anteriores dele, acho que essa cara, ele decaiu bastante, não bastante, mas é uma das mais fracas dele em termos de pontuação. Então, assim, eu fico meio na dúvida, sabe? Porque realmente é uma evolução grande do Zion, essa questão de participar de todos os jogos e, pô, tá indo direto pros playoffs. É muito legal isso. A gente não viu o Zion assim, né, cara? Sempre machucando e tal. Teve até aquelas polêmicas ali na temporada passada. Mas a questão das estatísticas individuais ali, assim, na NBA de hoje em dia, acho que não é assim tão grande coisa, né? Justo, eu só acho que o teste do olho com ele é melhor do que o que a gente via no passado, né? E ele parece mais magro também, né? Não sei se ele tá tomando o Ozempic, mas eu tenho gostado. Eu acho que ele tá... É a primeira vez, basicamente desde que ele entrou na NBA, que eu tô vendo ele num viés de crescimento, né? Porque eu acho que até o início dessa temporada atual, dava pra dizer que ele era um jogador pior do que quando ele entrou na NBA. E eu acho que nesses últimos 2 meses a gente viu um crescimento. E acho que até um encaixe melhor dele com o Brandon Ingram e com o Herb Jones e as peças desse time. O lado positivo é que parece que agora ele tá mais focado, tá concentrado, né? Então acho que isso talvez para uma próxima temporada, continuando jogando todos os jogos, acho que realmente vai vir uma evolução que tanto se espera do Zion. Mas, cara, é engraçado como que ele perdeu completamente o hype, né? Você vê lá no começo, quando ele entrou, só falava do Zion e tal, e agora ele tá fazendo uma temporada boa, mas, cara, a galera, ele caiu no esquecimento total ali, perdeu totalmente o brilho dele, né? Porque já faz tempo, né? Ele foi do draft de 2019, se eu não me engano. 2019. E pra quem não acompanhou, o hype dele era tipo do Wembanyama. Era o hype tipo no basquete feminino da Caitlin Clark agora, né? Esse tipo de hype que a gente tava falando, né? Só se falava de hype. Eu falo isso aqui sempre. Eu parei pra assistir jogo da pré-temporada da Universidade Duke pra ver o Zion jogar, né? Era um hype gigantesco. Espero que ele consiga recuperar a trajetória. Outro vencedor aqui que eu listei, Vitor, e mandar um abraço pro Rodrigo Barbosa, Minnesota Timberwolves. É um time que parecia que tinha feito a pior troca da história, não só da NBA, mas dos esportes dos Estados Unidos. Mas esse time encaixou. O Gobert voltou a jogar em alto nível. Não chega tão forte nos playoffs por conta da lesão do Karl Anthony Towns, apesar de ele parece que vai voltar a treinar e tal. Pode ser que a gente veja o Towns em quadra nos playoffs, mas é um time que encaixou muito bem. É um time que a gente tá gravando antes da rodada, né? Mas ele terminou o domingo com a melhor campanha na Conferência Oeste. E o Anthony Edwards claramente dá um passo à frente na carreira, né? Ele é um cara que hoje, eu diria que tem aquela história, né? Quem que vai ser o próximo jogador
nascido nos Estados Unidos a vencer o MVP, né? Porque a gente tem esse domínio europeu que vai continuar nessa temporada. O Anthony Edwards, na minha opinião, é provavelmente a melhor aposta, né? É um cara que tem esse tipo de potencial e jogou nesse tipo de nível. E eu acho que você pega o Wolves após a última temporada e o Wolves agora, é inegável que eles são um dos grandes vencedores dessa temporada regular. Com certeza, tiveram uma evolução muito grande. E, pô, o mais legal disso é que o Edwards só tem 22 anos, né, cara? Já tá ali em primeiro na Conferência Oeste. E sem dúvidas vai ser uma das caras da NBA. Acho que ele só não vai ser a cara da NBA por causa do Wembanyama. Mas, cara, ele é americano, ele faz umas jogadas muito loucas, ele provoca todo mundo. Então é muito legal isso aí, porque o Timberwolves não é um time, nunca teve grande destaque na mídia, né, no cenário de basquete. E, pô, agora estão em primeiro e tem um moleque que pode ser a cara do time, a cara da liga e levar o time aí para milhões de pessoas. E aproveitar também e mandar um abraço aqui pro Rodrigo, grande Timberwolves Brasil. Se estivermos assistindo, né? Vou cortar e vou mandar pra ele. O meu terceiro vencedor, a gente citou aqui de lado, não é um grande vencedor, mas eu tenho que levantar aqui a mão. Eu achei que o Charlotte Hornets cometeu um erro na época ao selecionar o Brandon Miller ao invés do Scoot Henderson, e eu estava completamente errado. Eu acho que o Charlotte Hornets dá para ser colocado como um dos vencedores porque eles tomaram uma decisão que não era óbvia, que não só eu, a maioria das pessoas defendia a escolha do Scoot Henderson ao invés do Brandon Miller, mas o Brandon Miller tá se provando um grande acerto. Ele teve um jogo aí que ele fez 20 e tantos pontos no primeiro tempo sem errar arremesso, um negócio de outro mundo. É um cara que tem pra idade dele, ele já tem uma bag muito profunda, arremessa bem de 3, ataca bem a 6, é um grande defensor. E é outro desses caras que o céu é o limite, né? Ele fala sobre o GOAT dele ser o Paul George, que eu acho que é muito engraçado essa história, os jogadores jovens amarem o Paul George mais do que qualquer outro. Mas ele lembra muito o estilo do Paul George mesmo. Tudo bem que foi mais uma temporada de lesão do LaMelo, é um time que não foi bem, mas eu acho que sair da temporada com um cara como o Brandon Miller é um excelente ponto de partida para uma reconstrução que esse time precisa. Não sei se vai ser com o LaMelo ou sem o LaMelo, mas eu acho que hoje eles têm um ativo muito valioso nas mãos, que é o Brandon Miller. Eu acho que o Brandon Miller é o único ponto positivo, talvez, do Hornets nessa temporada, né? Mas realmente, na época, todo mundo preferiu o Scoot Henderson. Não sei se lembra, mas lá no dia do draft até teve aquela cena lá que o mascote do Hornets fica triste quando os caras selecionam o Brandon Miller. E realmente ele tá provando aí que é melhor por enquanto, né, que o Scoot Henderson, que foi uma decisão acertada. Michael Jordan, inocentado, né, porque até eu também peguei muito no pé, zoei muito o Michael Jordan. Eu falei que na época lá que sem o Scottie Pippen ele não conseguia nem fazer escolha no draft direito, mas realmente ele tá inocentado dessa aí. A história inocentou ele. Mas eu acho que o único ponto positivo do Hornets nessa temporada é o Brandon Miller, porque o LaMelo de novo machucado, sem contar também que tem um certo cara aí no time que era pra estar em outro lugar, né? Mas não era pra estar na liberdade. É mais o fato da... Acho que a vitória é essa escolha do Brandon Miller, né? Porque não era... E assim, o Scoot Henderson poderia facilmente estar na lista de perdedores aqui que a gente fez, né? Porque ele fez uma temporada péssima, tudo bem que ele se machucou e tal, mas... assim, jogou tão mal quanto poderia, né? Uma escolha alta como ele. Então, eu acho que o Hornets... Assim... Depende muito de como você se sente sobre o LaMelo seguindo em frente. Eu vou ser bem sincero, não sou um grande entusiasta. Acho que é um cara que tá desde 2020 na NBA, não quero descartar ele, mas ao mesmo tempo, qual evidência que ele deu que ele tem um interesse em ser um jogador vencedor? Eu sinceramente não sei, porque tudo bem que ele teve muito azar com lesão e tal, mas ele é um cara que não defende e, enfim, eu não tenho tanta confiança assim que o LaMelo é uma estrela mesmo, né? Estrela ele é porque ele é
muito famoso, mas eu digo assim, um cara que pode ser o melhor ou o segundo melhor jogador num time competitivo de verdade. Como é que você vê o LaMelo Ball? Ele é uma estrela, né? Mas eu realmente também não sinto que ele possa trazer vitórias para o time, pode fazer um time, um time ruim com um time campeão, né? Até agora ele não se provou nisso, né? Mas, cara, é engraçado você ver como a garotada adora ele, né? Tem aqueles vídeos na gringa lá que a galera perguntando quem é o Melo pra você, o Carmelo Anthony ou o Lamelo Ball? Cara, a molecada só responde o Lamelo Ball. Tem milhões de seguidores, os tênis deles vendem muito. Acho que hoje ele tá mais como uma estrela nesse sentido assim, de mídia do que de realmente de jogo, de traduzir isso em vitórias. Ele é a estrela dos dias do TikTok, né? Geração Z ama ele. Mas vamos passar os seus vencedores ali. Eu sei que você não colocou papel na caneta, mas passa pela sua cabeça assim se ele estaria como vencedores. Acho que o San Antonio Spurs. Pô, pelo mesmo motivo que você falou do Hornets, pelo Victor Wembanyama. Esse aí é como se tivesse vencido 3 Mega Senas seguidas, né? O equivalente a achar o Victor Wembanyama. Sim, exatamente. Essa temporada pro Spurs tá uma porcaria, mas, cara, pro futuro, assim, só Deus pode segurar esses caras aí. Ainda mais que eles vão ter mais uma pick alta nesse draft. Uhum. Pode ter mais uma estrela aí. E, assim, na minha opinião, eu acho que o Wembanyama, você tem um cara que pode superar o LeBron e o Michael Jordan, esse cara é o Wembanyama. O que ele tá fazendo já logo na primeira temporada, com seus 19 anos, é absurdo, cara. O moleque liderando a liga em toco, todo dia é um jogo de 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 tocos. Ele já normalizou isso, né? Já acostumou com isso. E até no começo da temporada tava tendo aquelas discussões entre Chet, Green e o Wembanyama. E a galera abandonou completamente essa discussão, né, cara? O negócio caiu no esquecimento total. Porque realmente não tem ninguém no nível do Wembanyama hoje, entre os novatos. Cara, ele... A gente já falou muitas vezes aqui no podcast. Ele é um cara que não sei se algum jogador entrou com uma expectativa tão alta e ele superou a expectativa para esse primeiro ano. Realmente LeBron James 2003, Kareem Abdul-Jabbar quando entrou no draft, e em termos de expectativa, né? E ele superou ainda mais e acho que a única coisa que vai evitar que ele seja um dos, sei lá, dos maiores da história, um dos 10 maiores da história, é se o Spurs não conseguir montar um time bom ao redor dele, que eu acho que não dá pra ser descartado, porque esse ano foi uma vergonha, e questão física, né? Mas até a questão física, outros caras, porque cara do tamanho dele normalmente não tem uma durabilidade muito grande, mas ele é muito móvel, ele é muito ágil, ele é muito coordenado, eu não vejo ele ele não é tipo, sei lá, o próprio Anthony Davis, que é menor que ele. O Anthony Davis, cada vez que cai no chão, você acha que ele tá fora da temporada, né? O próprio Embiid também, toda vez que ele cai no chão, você fica com medo, ele tá, quebrou um osso. O Wembanyama não, o Wembanyama eu acho que ele é muito bem flexível nesse ponto, então eu acho que é uma boa aposta para ele permanecer razoavelmente saudável. Mais algum, Vitor? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu tinha pensado só no Spurs. São os grandes vencedores mesmo da temporada. Acho que o Thunder também, né, cara? Sim, deu um passo bem grande pra frente. Os caras não foram nem pro play-in ano passado. E hoje ficaram a temporada inteira aí alternando entre primeiro e segundo lugar. Brigando também pela corrida para MVP. E é um time muito jovem que tá liderando, né, cara? Não tem como você não descartar esses caras, não tem como você colocar eles como o time do futuro. Verdade, é um time que, assim, agora parece óbvio, né, mas não era um palpite unânime, assim, o Thunder vai brigar pela seed número 1, né, e acho que é um time que, você tem um núcleo ali com Shea, J-Dub, Chet Holmgren, é um baita de um Big Tree, ainda tem o Josh Giddey, ainda tem Lu Dort, ainda tem um caminhão de escolhas pela frente, né? É um futuro muito muito brilhante. Saudade do Shea. Eles têm o nosso futuro, né? Tem arena nova vindo aí, fica tranquilo, pô. Mas em questão de picks é tudo deles.
Mas, enfim, Vitor, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Pérolas da NBA, tudo junto. No Twitter também, eu tô vendo no Instagram aqui, no Twitter também é isso? Tudo junto, mesma coisa. Posta um conteúdo muito legal, muito engraçado e informativo também. Vitor, valeu mesmo e até a próxima. Cara, eu que agradeço o convite. Se precisar, tamo aí, só chamar. E sigam o cara dos esportes aí também, galera. Muito obrigado, Vitor. Agora falando um pouco sobre a final do March Madness, o torneio feminino do basquete universitário dos Estados Unidos. Eu ia receber a Nani, a Mariane de Carvalho, que participa aqui sempre com a gente aqui no podcast. A gente gravou junto o preview do March Madness, mas ela teve alguns problemas de horário, então essa parte vai ser solo. South Carolina venceu por 87-75, um excelente jogo. Um jogo no qual a Caitlin Clark começou destruindo. Foram 18 pontos no primeiro quarto, a maior pontuação em um quarto de final do March Madness. Mas depois disso, ela fez 7 pontos no segundo e no terceiro quarto. E o que mudou? Foi a marcação da Raven Johnson, né, que fez um excelente trabalho na Caitlin Clark. Né? Até brinquei no Twitter que lembrou um pouco o Matthew Dellavedova marcando o Stephen Curry na final da NBA de 2015. South Carolina superior taticamente, superior em nível de talento e superior no garrafão graças a Camila Cardoso, que é uma jogadora incrível. Incrível a combinação dela de tamanho e força e agilidade e como ela consegue finalizar tão bem próximo à cesta. Ela desenvolveu um toque muito bom próximo à cesta, né? Tanto que ela tem jogos de altas pontuações, não só defensivamente, foi eleita defensora do ano na SEC, né, que é a conferência que South Carolina joga, e ela foi a diferença no torneio inteiro, né? Nenhum time tinha resposta para ela e Iowa também não teve. Ela é uma daquelas pivôs ali que muda totalmente o jogo, né? Porque você vê a quantidade, por exemplo, de rebotes ofensivos que South Carolina pegou, né? Foram 18 rebotes ofensivos, né? Eles venceram a batalha de... Elas, né? Essa é a força do hábito, né? Elas venceram a batalha de rebotes por 51-29. É um negócio absurdo, né? É uma diferença muito grande e a Camila foi a diferença. A Camila foi a diferença. Eu acho que, como eu falei, o trabalho da Raven Johnson na Caitlin Clark. A Caitlin Clark ainda teve 30 pontos, né? Mas foram 30 pontos em 28 arremessos. Né? Não teve um grande aproveitamento. Né? E teve também a Tessa Johnson vindo muito bem do banco, né? 19 pontos vindo do banco. Então, é um time que South Carolina, né? Eu sei que eu tenho muitos ouvintes que gostam de futebol americano, né? A Universidade da Geórgia no futebol americano, né? Que perde um monte de jogador pro draft nos últimos anos e no outro ano já tá competindo pelo título novamente. E foi South Carolina, né? South Carolina, se eu não me engano, foram 4 titulares que saíram da equipe, que se formaram, foram pra WNBA. E, de novo, campanha perfeita. E dessa vez conseguiram terminar, né? Conquistaram um título. Cara, o céu é limite para o que a Camila pode fazer, né? E dá um baita de um orgulho, porque ela é muito especial. Não é só o tamanho, é a qualidade. E uma coisa subestimada no jogo dela, ela é muito esforçada em quadra. E para uma pivô desse tamanho, você pensaria, um jogo mais lento ajudaria. Mas South Carolina puxa o ritmo na transição. E o esforço dela correndo de um lado para o outro, ela tá sempre, dando um pique que não é simples. Ela tem 2,1 metros, não é simples e ela é incrível, né? Uma defensora incrível. Ela vai entrar na WNBA, já vai ser uma das melhores defensoras da liga e o jogo dela evoluiu muito ofensivamente da temporada passada para a atual, né? Até em termos de... ela teve mais oportunidades esse ano, né? E ela foi titular e tal. Os minutos dela subiram, eu tô vendo aqui, 18,9 minutos para 25,4, né? Ela foi para 9,8 pontos para 14,4 pontos e tal. Então,
a tendência é continuar melhorando o que ela faz próximo à sexta, que já é de altíssimo nível, e o céu é o limite. O céu é o limite, e espero que se traduza também numa melhora, uma volta a ser competitiva da seleção feminina de basquete, né? Porque o Brasil agora tem, eu não sei se dá para encaixar Damiris Dantas e Stephanie Soares e Camila Cardoso, né? As três que jogam na WNBA, as três são jogadoras de garrafão, não sei se dá para encaixar, mas o Brasil hoje, acho que não é exagero dizer que tem um dos melhores frontcourts ali, garrafão do basquete FIBA, né? E o Brasil ficou próximo até de uma vaga nas Olimpíadas, num grupo muito difícil para o Olímpico, não conseguiu, mas vamos ver como é que vai ser esse próximo ciclo olímpico. E o futuro da Camila é a WNBA. O draft vai ser na próxima segunda-feira, dia 15, né? Deixa eu só confirmar aqui. Dia 15. Isso mesmo, dia 15. E a primeira escolha do Indiana Fever vai ser a Caitlin Clark. E acho que é um bom momento pra gente falar sobre ela, porque ela se tornou acho que a atleta mais discutida nos Estados Unidos nas últimas semanas. Ela já teve todo o processo de o pessoal meio que ficar de saco cheio e reclamar muito dela, e o pessoal ficar de saco cheio do pessoal reclamar dela. Então é um ciclo que toda superestrela passa. Ela, como a Dawn Staley, técnica de South Carolina, falou, ela elevou a popularidade. Claro que tem várias outras estrelas, mas ela é a principal e de longe a maior. Você vê em números de audiência, a semifinal de Iowa contra Yukon foi o jogo de basquete mais visto da história da ESPN, que é um absurdo. E o jogo, a final, que passou na TV aberta, teve audiência de 18,7 milhões em média, né, nos Estados Unidos, que é o maior número para um jogo de basquete, seja NBA, seja basquete universitário masculino, seja WNBA. Então é o tamanho da Caitlin Clark. Ela é uma grande jogadora, um talento fenomenal, e ela vai ser a primeira escolha geral. Segunda escolha geral, Cameron Brinks, pivô de Stanford, também uma grande jogadora. E eu não ficaria surpreso se a Camila de repente entrar nessa discussão para ser a segunda escolha, né? Porque nesse momento todo mock draft aqui que você olha, coloca ela como uma quarta escolha, né? Indo pro Los Angeles Sparks. Mas, por exemplo, na frente dela tem a Rickey Jackson, né, da Universidade de Tennessee, e tem a Cameron Brink. Eu não acho um absurdo a Camila ultrapassar, né? Vamos ver como é que vai ser. Ela certamente ajudou muito o estoque dela, né? A cotação dela na WNBA, e eu tenho certeza que ela vai se destacar muito na liga e vai ser uma grande jogadora, assim como a Caitlin Clark, né? A Caitlin Clark, a gente tem visto jogadoras profissionais, principalmente a Diana Taurasi, né, falando, ela vai chegar agora, vai ter um choque de realidade, vai jogar contra adultas e tal, não sei o quê. E é legal ter essa animosidade. Eu acho que como produto ali a gente quer ver Caitlin Clark contra Angel Reese, né, que são rivais e tal, apesar delas elogiar a outra e tal. A gente quer ver uma rivalidade dela com, sei lá, com Sabrina Ionesco e tal, quando a Paige Bueckers entrar na liga. E eu acho que as jogadoras estão sendo um pouco duras com a Caitlin Clark. E acho que acaba parecendo um pouco de ciúme, né? Esse tipo de declaração. Mas ao mesmo tempo, quando tiver o primeiro Indiana Fever contra Phoenix Mercury, né? Que é da Diana Taurasi, vai ser legal, né? Assim como vai ser legal Indiana Fever contra o New York Liberty, né? Que é o time da Sabrina Ionesco. Então é uma grande história e não é só o hype. Vocês viram o que ela fez em quadra, né? Os arremessos de 3, os passes, e ela é um talento geracional, né? Ela tem tudo para ser a face do basquete feminino, né? E ela é carismática, ela é inteligente, e, além de tudo, né? Além da grande jogadora que ela é, assim como é a Camila, assim como é a Angel Reese, assim como é a Paige Bueckers. A Paige Bueckers, ela já é um estilo um pouco mais diferente, ela é muito engraçada, ela é um pouco mais irreverente. A Angel Reese também gosta de provocar. Então acho que a Paige Bueckers, ela não vai entrar no draft agora, né? Ela tem mais um ano de elegibilidade em UConn, ela vai jogar a próxima temporada.
Mas é uma geração fantástica que tá entrando na WNBA e eu já fiz essa comparação aqui, todo mundo já fez essa comparação, né? Lembra um pouco o processo da NBA nos anos 80, né? Quando começou a entrar, quando teve o auge do Magic e do Larry Bird, aí começa a entrar Charles Barkley, Michael Jordan, Hakeem, né? Isaiah Thomas, e a liga era uma no início dos anos 80 e era uma completamente diferente no início dos anos 90. E essa geração pode fazer o mesmo pela WNBA, que é uma liga nova, é uma liga bem mais jovem do que a própria NBA. Então, assim, vamos ter a mente aberta, né? Você assiste o que você quiser, né? Mas eu acho que muita gente foi atraído muitas pessoas foram atraídas pelo produto e viram que é um jogo de alto nível, e na WNBA o nível técnico é ainda maior, então dá uma chance, né? Assiste, se você gostar, acompanha, se você não gostar, vida que segue. Eu só não gosto desse tem que ficar falando mal o tempo todo, isso me irrita, isso me incomoda nos comentários e tal, porque você pode, ninguém tá te obrigando a assistir basquete feminino, né? Mas ficar nos comentários todo vídeo, a WNBA é uma merda, ninguém assiste e tal, não sei o que, isso enche o saco. Se você não gosta, não assiste, o problema é seu. E tem vários esportes que eu não assisto, ninguém me obriga a assistir, e ninguém te obriga a assistir basquete feminino ou WNBA. Mas enfim, muito obrigado a todos que ouviram o programa, muito obrigado ao Vitor. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta na quinta-feira, então até lá, tchau.